Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para você que quer mudar seu sorriso, quer mudar a posição dos seus dentes, quer deixar seus dentes mais alinhados, mais nivelados, deixar aquele sorrisão bonito para você chegar na festa, na balada, em casa, qualquer lugar e arrasar. A minha pergunta para você é, em que século que você está? No século 20 ou no século 21? Vamos saber? Bem pessoal, a minha especialidade de formação é ortodontia. Eu trabalho com ortodontia, ou seja, eu trabalho com aparelhos dentários desde o ano de 2008, ou seja, tem quase 10 anos que eu estou aí no mercado fazendo quase que exclusivamente aparelhos. E a gente como ortodontista, a gente tem uma série de métodos que a gente pode usar para corrigir a mordida dos nossos pacientes. Então existem os aparelhos fixos, existem os aparelhos removíveis, existem as placas, aquelas placas transparentes, que fazem correção de alguns certos problemas de alinhamento dentário. Existem diversas tecnologias que são aplicadas hoje para a gente corrigir a posição dos seus dentes. Eu vou falar de uma específica, que é uma das técnicas que mais vem aparecendo, que mais vem sendo feito marketing em cima, que é sobre o aparelho autoligado. Qual que é a maior vantagem de quem acabou de colocar o aparelho? Tirar, certo? Logo depois que você coloca o aparelho, que você vê como que aquilo de certa forma incomoda você fica com vontade de que aquilo termine o mais rápido possível. E desde o tempo do desenvolvimento da tecnologia, no século 20, há mais de 100 anos atrás, vem sendo feitos esforços para que este tempo no qual a gente leva para poder alinhar os seus dentes diminua. Apesar de ter sido desenvolvido há muito tempo, o básico do aparelho autoligado, que hoje em dia está em moda, está em voga, é agora, depois da virada do século, que ele está se tornando muito popular. Não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, que é onde a gente busca a maioria das inspirações para o desenvolvimento da odontologia aqui no país. E eu falo para você, ortodontista, que ainda não utiliza o aparelho autoligado na tua clínica diária. Se você não fez ainda, cara, você não sabe o que você está perdendo. O autoligado atualmente é carro-chefe de várias empresas que produzem materiais de ortodontia e está sendo disseminado. Muito por conta do marketing que está sendo desenvolvido por essas empresas, mas também por conta da eficiência que ele tem em relação ao aparelho convencional, aquele da borrachinha. É importante que antes que eu descreva as características principais do aparelho autoligado, eu diga para você que usa esse aparelho, ou você que usa aparelho convencional, ou você ortodontista que está pensando em utilizar o autoligado, o importante em todo o tratamento ortodôntico, independente do aparelho, é o planejamento. Não adianta a gente ter um ótimo aparelho em mãos se a gente não sabe planejar o caso. É como se alguém te desse uma Ferrari para você ir de um lugar para o outro, você pegasse essa Ferrari e colocasse nas costas. É importante saber usar, é importante saber o que você vai fazer, é importante saber o caminho que você vai seguir. Qual que é a característica principal do aparelho autoligado? Ele brinca com o atrito. Sabe quando as pessoas entram em atrito, quando as pessoas começam a se chocar? Então, o atrito é qualquer resistência ou força de resistência a um determinado movimento. E quando a gente está falando de ortodontia, a gente quer dizer o quê? Que os dentes estão se movimentando. Então, quanto maior o atrito que a gente tiver entre as peças do aparelho, ou seja, entre o fio que vai estar correndo e os brackets, quanto maior atrito entre eles, mais difícil vai ser a movimentação dos seus dentes. O autoligado tem uma grande vantagem, e eu vou explicar para vocês. O aparelho convencional, ele usa um elástico, tá? Esses elásticos existem diversas composições, mas basicamente ele tem a função de fazer uma força que vai levar o fio até o bracket. Vai ficar assim, ó, montadinho. Agora, imagina esse elástico como se fosse aquele namorado ou aquela namorada grudenta, que não te deixa em paz. Você não vai ter muita liberdade, certo? Você vai acabar não se movimentando muito e não fazendo várias coisas. Esse é o papel do elástico. Ele aumenta o atrito, ou seja, a força que ele faz para manter o fio no bracket, aumenta essa força de resistência e aí toda e qualquer movimentação é reduzida. Eu não estou dizendo que o atrito em ortodontia é sempre ruim. Não, isso não é verdade. Às vezes a gente precisa de um atrito maior para deixar o dentinho quietinho no lugar e não fazer com que ele se movimente. Mas inicialmente o que a gente menos precisa no tratamento ortodôntico é o atrito. A gente precisa que todo mundo fique bastante livre para poder chegar à forma do fio, que é como se fosse uma parábola. E o autoligado tem isso. O autoligado, a relação do bracket do autoligado com o fio é como se fosse aquelas relações em que não há pressão, no quais as pessoas têm a liberdade de ser quem elas são. Então o fio vai ser quem ele é, o bracket vai ser quem ele é e os dentes vão chegar na posição numa velocidade muito mais rápida e com muito menos atrito.
Pois é, acredite, isso acontece. E qual a consequência disso, pessoal? A consequência é que seu tratamento vai acontecer de uma forma muito mais natural, muito mais rápida. Tanto o resultado que vai acontecer aí na sua boquinha, quanto as suas consultas também. Em muitos casos, inclusive, ocorre uma biomodulação de toda a posição dentária e a gente consegue, em alguns casos no qual a gente ia extrair alguns dentes, nem extrair e deixar a pessoa com um sorrisão, ó, bacana. Uma das principais características que decorrem desse baixo atrito, ou seja, dessa liberdade do fio em levar os dentes para a posição, é que a gente não precisa ficar trocando os fios de uma forma tão constante quanto a gente faz no aparelho convencional. Então, às vezes, a gente deixa este fio ortodôntico, né, aquele fiozinho fininho que você vai achar que nem vai fazer muita movimentação por várias semanas, e aí você vai ver um milagre acontecendo. Eu, particularmente, não faço consultas muito espaçadas entre os meus pacientes. Eu peço que os meus pacientes continuem indo mensalmente ao meu consultório, mesmo utilizando o autoligado, não para que eu faça ativações nesse aparelho, mas para que eu faça a avaliação do paciente. Porque acidentes acontecem. Às vezes você vai comer alguma coisa mais dura, às vezes você vai comer alguma coisa mais grudenta, e como o aparelho autoligado ele funciona com uma gavetinha no qual você abre e fecha para colocar o fio, às vezes uma dessas gavetinhas se abre, uma dessas gavetinhas se quebram, e quando a gente deixa o paciente muito tempo sem a gente fazer a nossa avaliação, isso pode comprometer o futuro e o andamento do tratamento. Por isso eu, na minha clínica, na minha prática, não costumo deixar meus pacientes muito tempo sem visitar. Todo mês ele tem que estar lá, mesmo que seja para eu dar um oi, tá tudo bem. Mês que vem você volta. Outro fato interessante é que o aparelho autoligado consegue ser muito mais higiênico. Quando você utiliza um aparelho convencional, de cada 10 bactérias que ficam no seu aparelho, 6 estão naquela borrachinha. Então, quando você fica muito tempo com aquela borrachinha, ela fica meio nojenta. Não sei se você já reparou. Com o autoligado, como a gente não tem esses elásticos, as bactérias não tem muito onde grudar. Então, o aparelho é muito mais limpo e, de certa forma, isso ajuda a prevenir o aparecimento de gengivite, sangramento de gengiva, que são muito comuns em quem usa o aparelho. Então, como vocês podem ver, o sistema autoligado não é só uma jogada de marketing. O sistema autoligado é um advento tecnológico em cima do aparelho fixo que veio para ficar. Na maioria dos casos, o tratamento com o sistema autoligado ele é um pouco mais caro do que o aparelho convencional, justamente por ele propiciar todas essas vantagens. Mas olha, se você fizer uma conta matemática, você vai ver que o tempo que você vai perder com o aparelho convencional, já que você vai ficar mais tempo com ele, vai compensar um pouco o valor do autoligado. Você pode se surpreender em cima do orçamento que o seu dentista te apresentar. Então, pessoal, o que eu quis fazer é apresentar um pouco dessa nova tecnologia na ortodontia para vocês. Você que é paciente e quer um tratamento mais rápido, mais eficaz, às vezes que te incomode menos, gere menos aquela dor depois das ativações, que seja um tratamento mais higiênico, que propicie para você menos tempo na cadeira do seu dentista, às vezes menos visitas na cadeira do dentista, esse é o seu aparelho. Lembrando que o mais importante é o seu planejamento ortodôntico e a boa utilização do método. Existem críticas ao autoligado? Claro que existem críticas, assim como existem críticas a todos os outros aparelhos. O que vai mandar, o que vai fazer você fazer um bom resultado para o seu paciente é realmente o plano de tratamento. O autoligado está ali para eliminar muitos dos efeitos ruins e desejados do aparelho fixo e de outros tantos métodos também. Quer saber mais sobre odontologia? Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. A gente vai tentar trazer cada vez mais notícias fresquinhas, novidades sobre o mundo do tratamento dentário para você. A gente se vê na próxima edição do Tá na Boca. Quem quiser deixar sugestões para temas, pode colocar nos comentários aqui. Valeu, pessoal, um abraço.